Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Evandro Leitão, quer ter, igual ao governador Eumano de Freitas, um avião jato à sua disposição. O aviso de pregão eletrônico para a contratação do avião já foi publicado no Diário Oficial do Estado semana passada. E a contratação de empresa especializada ou para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de aluguel de aeronave tipo jato, turbofan, pressurizado, com potência mínima de 2.950 libras por turbina, capacidade mínima de 8 passageiros e 2 tripulantes, com ar condicionado de solo, radar meteorológico dual FMS e CVR, peso máximo de decolagem acima de 16.000 lbs, operadora da aeronave na categoria TPX, devidamente homologada para o transporte de passageiros, pelo critério de quilômetros rodados ou voados, sob demanda para suprir as necessidades deste poder legislativo, em conformidade com o termo de referência e demais exigências do edital. Os deputados estaduais têm a atuação apenas no território cearense, para voar de Fortaleza para Juazeiro do Norte, um dos municípios mais distantes, não precisa um avião jato. Pode ser um King Air, como também tem o governo do Estado. O governo do Estado tem 2 aviões, um jato e um King Air. Os deputados estaduais não precisam estar viajando para fora do estado do Ceará, como o governador. Ademais, os deputados estaduais, todos eles têm uma verba mensal para garantia de transporte terrestre em todo o território cearense. Além do subsídio, os deputados têm recursos para pagamentos de assessores e a manutenção do mandato, que inclui transporte e alimentação. É um exagero a contratação de um jato para ficar à disposição do presidente da Assembleia, Evandro Leitão. É desperdício de dinheiro público, pois a Assembleia é o poder, fora o Executivo, que tem dinheiro de sobra, mas não devia gastar assim desordenadamente. Ela tem dinheiro de sobra, tanto que distribui as portarias graciosas, algumas delas de até R$9.000 por mês, estimulando alguns deputados a praticarem a famigerada rachadinha, já motivo de investigação pelos promotores de justiça que integram o PROCAP.
a Procuradoria dos Crimes contra a Administração Pública. A Assembleia recebe, a título de 12º, um bom volume de recursos mensais. O governo não pode atrasar um dia sequer a liberação dos recursos da Assembleia, sob pena de o governador cometer crime de responsabilidade, o que não acontece em relação ao Poder Judiciário. O governo pode atrasar a liberação dos recursos do Poder Judiciário sem incorrer nas penas do crime de responsabilidade a que se sujeita se não depositar o dinheiro mensalmente no mesmo dia 20 de cada mês para a Assembleia. E haja esbanjamento de recursos públicos. O desembargador Durval Aires Filho, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, concedeu liminar ontem, e, portanto, estão suspensos os efeitos da lei municipal, a lei de Fortaleza, que criou a taxa do lixo na capital cearense. A decisão do desembargador é provisória e a definitiva, como ele prometeu, sairá brevemente. Esta, a decisão definitiva, será tomada pelo Pleno do Tribunal de Justiça, isto é, por todos os desembargadores. A ação direta de inconstitucionalidade foi proposta pelo Ministério Público Estadual. Agora, o desembargador vai aguardar as manifestações do próprio Ministério Público sobre o seu despacho que concedeu a liminar, também manifestação da Procuradoria-Geral do Estado, da Prefeitura de Fortaleza e da Câmara Municipal de Fortaleza para proferir o seu voto definitivo, que será examinado pelos seus colegas de tribunal. Vale aqui um esclarecimento quanto à propositura da ação. Foi pelo Ministério Público Estadual, pela Procuradoria de Justiça. A Procuradoria de Justiça é diferente, tem atribuições muito diferentes da Procuradoria-Geral do Estado. A manifestação da Procuradoria-Geral do Estado nesta ação direta de inconstitucionalidade contra a taxa do lixo é porque a Procuradoria-Geral do Estado representa o governador. Portanto, há interesse da primeira autoridade do Estado de manifestar sua posição no afer. A Procuradoria-Geral de Justiça não tem nenhuma subordinação ao Poder Executivo, ao governador do Estado. É independente, embora a Procuradoria-Geral de Justiça não seja um poder. Afinal, no Brasil, só temos 3 poderes: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. A sociedade brasileira está
apodrecida, pelo apodrecimento de algumas das suas figuras mais representativas. Ontem, o Tribunal Regional Federal, com sede no Paraná, afastou um juiz daquela zona eleitoral. No caso, o juiz que substitui Sérgio Moro na vara que cuida dos processos da Lava Jato, por ação, afastou o juiz, pela prática de ação incompatível com as atividades da magistratura. Stephanie. Olá, Edson. Olá, internautas do blog do Edson Silva. O Estadão destaca que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região afastou ontem, cautelarmente, o juiz Eduardo Apio da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, onde tramitam ações remanescentes da Lava Jato. A decisão foi da Corte Especial Administrativa por maioria dos votos, em investigação sobre a conduta de Apio, que é desafeto do ex-juiz e senador Sérgio Moro, e do ex-procurador e hoje deputado cassado Deltan Dallagnol, do Podemos, expoentes da operação. O procedimento que culminou no afastamento de Apio estava sob sigilo e não foram tornados públicos os argumentos dos desembargadores. O caso está sob a relatoria do Corregedor Regional, o desembargador Cândido Alfredo Silva Leal Júnior. A Corte Especial ainda determinou que o magistrado devolva aparelhos eletrônicos como desktop, notebook e celular funcionais. O TRF da 4ª Região ressaltou a necessidade de adotar os devidos protocolos de cadeia de custódia dos eventuais indícios e provas. Mais cedo, Apio havia dito ter admiração pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O juiz não foi localizado para comentar a decisão. São fatos como este e vários outros. Recentemente, nós falamos aqui da decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que não permitiu acesso por antiguidade do juiz Chagas Barreto ao Pleno do Tribunal de Justiça do Ceará, pelo fato de ele ter praticado em algum momento ações incompatíveis com o decoro que deve obediência à magistratura nacional. Mas o juiz Chagas Barreto não pôde ser desembargador por essas práticas, mas continua juiz. Esse juiz lá do Paraná acessou com a senha falsa ou com a senha de um outro servidor, acessou lá dados de um dos desembargadores do Tribunal Regional Federal com sede no Paraná para fazer chantagens, segundo a decisão que o afastou do cargo. A magistratura brasileira precisa sofrer uma reforma ampla para punir de fatos os poucos maus magistrados que já foram pegos praticando indecências, mas continuam na magistratura. Quando não, são condenados à aposentadoria compulsória, recebendo os subsídios como se trabalhando estivesse. Isso não é uma condenação, isso é um prêmio, sobretudo para quem não tem disposição para o trabalho. Ter uma aposentadoria compulsória porque praticou
irregularidades. Bom, a PEC da anistia. A PEC da anistia. O que é a PEC da anistia? A PEC da anistia é uma proposta de emenda à Constitucional que teve a sua admissibilidade aprovada recentemente pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Esta emenda à Constituição anistia os partidos e os políticos que cometeram irregularidades nas eleições de 2022 e os partidos que gastaram mal ou desviaram recursos, tanto do fundo partidário quanto do fundo eleitoral, desde 2015. As irregularidades das eleições de 2022 são praticamente o não cumprimento da lei de cotas, caso que motivou a cassação de mandatos de 4 deputados estaduais cearenses filiados ao PL e que serão beneficiados com esta PEC da anistia. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa de hoje. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos que Deltan Dallagnol tem 5 dias para apresentar sua defesa sobre cassação de mandato à Câmara dos Deputados. O tribunal considerou que Dallagnol pediu exoneração do Ministério Público para não ser alvo de processo administrativo, o que poderia torná-lo inelegível. Cabe recurso da decisão ao Supremo Tribunal Federal. Segundo o mutirão de retificação de nome e gênero da Defensoria Pública do Estado do Ceará, se inicia nesta terça-feira. Somente poderão participar do mutirão pessoas que tenham sido registradas aqui em Fortaleza, em Sobral, Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha, e que morem na cidade no qual foram registradas, e esse processo vai durar 15 dias. A Polícia Federal deflagra mais uma etapa da Operação Lesa Pátria nesta terça, que investiga os atos antidemocráticos. Nesta fase, o objetivo é identificar pessoas que participaram, financiaram, omitiram-se ou fomentaram os atos que resultaram na violência e dano generalizado contra imóveis, móveis e objetos das instituições dos 3 poderes. Canal de denúncias para a cobrança de preços abusivos nos postos de combustíveis. Essa iniciativa é mais um desdobramento das ações para tentar fazer valer a decisão da Petrobras, que reduziu nesta semana o preço dos combustíveis vendidos às distribuidoras. Carlos Lupe destaca que o maior desafio da Previdência Social é reduzir a fila da perícia médica. Em fevereiro, quando anunciou a realização de mutirões para reduzir filas, o ministro Carlos Lupe destacou que o atendimento se daria com prioridade aos estados que concentraram as maiores filas de beneficiários. Aqui, o Ceará, Bahia e o estado de Pernambuco. Com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, temos em principal manchete sobre a 13ª Vara de Curitiba. Tribunal decide afastar novo juiz da Lava Jato das ações da operação. A decisão da Corte Especial Administrativa de tirar Eduardo Apio, desafeto de Moro, tem relação com a investigação sobre conduta. Também temos sobre racismo na Espanha, que a saída do jogador Vinícius Júnior do Real Madrid representa negócio de 5 bilhões de reais, 5 vezes o preço de outro jogador. Um atacante cogita deixar o clube após sofrer ataques de racismo. Também temos agora com as atualizações do Globo que o número de filiados ao Partido Liberal, partido do ex-presidente Lula, ou do ex-presidente Bolsonaro, emperra ele e o partido fica longe da meta de 1 milhão de filiados. A coluna de Bela Megali fala sobre as críticas de Bolsonaro sobre Mauro Cid a portas fechadas. Sobre a CPI do dia 8 de janeiro, base escala deputados para formar cinturão de proteção ao ministro da Justiça, Flávio Dino.
E com as últimas da Folha de São Paulo, temos que relator fortalece ministros do Centrão e desidrata a política ambiental de Lula. E André Mendonça, ministro do STF, abre diálogo com advogados lulistas, mas elogia Bolsonaro em jantar. Uma reunião foi celebrada como início da construção de uma ponte entre forças. Uma das nossas manchetes, lidas aqui pela Letícia, fala que a Corregedoria da Câmara, aliás, o corregedor da Câmara dos Deputados hoje é o deputado federal cearense Domingos Neto. Pois bem, a manchete dizia que o corregedor já notificou o deputado Deltan Dallagnol do comunicado da Justiça Eleitoral da perda do seu mandato de deputado federal. Deltan vai ter 5 dias, ou tem 5 dias, contado já a partir de hoje, para apresentar suas razões de defesa, e esse material será encaminhado ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Na verdade, isso aqui é só uma filigrana. A decisão da Justiça é a superior. Embora a Câmara dos Deputados possa rejeitá-la. Mas aí nós vamos criar um problema institucional que não é interessante para o Brasil e muito menos para as relações entre os poderes. Deltan está com o mandato cassado e o pior, no caso dele, está acontecendo a primeira coisa na política brasileira. O partido dele não tem suplente lá no Paraná. O Deltan foi eleito com uma votação expressiva, muito superior a 300 mil votos, mas os outros candidatos a deputado federal pelo partido dele não conseguiram tirar 10% dos votos mínimos para garantirem uma eleição. Por isso, o partido vai ficar sem a vaga que foi conquistada na Câmara pelo Deltan, porque a legislação eleitoral é clara. Só será eleito suplente quem obtiver ao menos 10% do coeficiente eleitoral. O daqui do Ceará seriam 220 mil votos. Aqui o suplente só poderia ser eleito se tivesse 22 mil votos, poderia assumir. Lá, o coeficiente eleitoral deve ser maior, o que significa dizer que nenhum dos suplentes de Deltan tirou mais de 20 mil votos. Enquanto na CPI do MST, na Câmara dos Deputados, já há preparativos para a lista dos primeiros convocados a depor, a CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que reúne deputados e senadores, no total de 32 nomes, prepara-se para ser instalada na próxima quinta-feira. Esta CPMI, repetindo o que já dissemos em outras oportunidades, é muito importante. O governo tem muito interesse nela, até para resguardar interesses dos seus e alcançar responsáveis pelos vandalismos do dia 8 de janeiro em Brasília, atribuindo-se que sejam pessoas ligadas à direita, consequentemente, ao grupo do ex-presidente Jair
Bolsonaro. Mas o governo ainda está com dificuldades na sua articulação política. Isso tem sido falado constantemente. E, a propósito disso, hoje pela manhã, o deputado federal cearense José Guimarães, que é o líder do governo na Câmara dos Deputados, deu entrevista ao UOL sobre a articulação política do governo. Vamos ouvi-lo. A nossa orientação, isso foi o ministro Haddad deixou claro para o relator da matéria, e ele vem agora às 10 horas para a reunião aqui com os líderes da base, depois com o presidente Arthur Lira, é que o texto que saiu da reunião de semana passada, da terça-feira à tarde, na casa do Arthur Lira, com a ministra Haddad e a nossa presença, é o texto ideal para ir a voto, que a urgência foi votada a partir desse texto. Na nossa opinião do governo, qualquer mexida para um lado ou para outro, ele pode desagregar, o trem pode descarrilar, isso não é bom para o país, porque todos declararam que essa matéria interessa ao país. É claro que é uma proposta do governo, porque o governo tem a responsabilidade de governar. Nós acabamos com o teto de gasto que foi o maior, o governo anterior furou ele a todo instante, e estamos pensando agora uma regra perene, permanente, que vai dar previsibilidade, credibilidade e estabilidade para o país. E a nossa orientação, José, é votar o texto tal como foi acordado. Segundo, a nossa previsão é o mesmo placar. Pode variar para cima ou para baixo, mas eu acredito que o placar será o mesmo, porque há esse compromisso unitário aqui da casa. Evidentemente, não é unanimidade, porque tem uma grande parte do PL que não vota, o PSOL também não votou na urgência, mas a maioria do parlamento, da Câmara, está disposta a entregar essa proposta ao ministro Haddad para que as coisas comecem a se encaixar e aí sim baixar essas estratosféricas taxas de juros que elas sim podem comprometer o crescimento da economia brasileira. Bom, o deputado Guimarães tem sido um dos que recebem críticas por conta da desarticulação, em parte, da base governista. Nós chamamos essa entrevista, que foi dada ao UOL pelo deputado José Guimarães, falando das CPIs da Câmara dos Deputados, sobretudo a do MST, e a CPMI. Enquanto isso, na Assembleia Legislativa cearense, tem mais de 2 meses que todos os deputados, todos, assinaram um pedido de instalação da CPI da Coelce. E até agora não se tem notícia de que ela será instalada ou não. A primeira surpresa com relação a essa CPI da Coelce foi o fato de o seu articulador, o deputado Fernando Santana, no dia seguinte que conseguiu as assinaturas de todos os deputados, a dele, óbvio, e dos outros 45 deputados, ele, Fernando Santana, pediu licença das atividades parlamentares para tratar de assuntos particulares. Ora, veja, terminamos aqui o nosso programa de hoje. Obrigado pela audiência dispensada. Amanhã, 11h45, estaremos de volta. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Vocês podem ver mais notícias apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code. Até amanhã.